Bem, gente, ontem eu fiz um vídeo falando do Anderson Silva, o pastor Anderson Silva, que pregou violência, um pastor que prega violência, né? Hoje isso é comum no Brasil, e que estava junto com o Nicolas Ferreira. O Nicolas, naquela ocasião, disse que ele estava ali como Davi, né? E que ele precisava eliminar seu inimigo, arrancar a cabeça, apresentar a cabeça do seu inimigo político. Isso é fascismo, quando você ao invés de você dialogar com seus adversários, não inimigos políticos, com seus adversários políticos, você prefere eliminá-lo, isso é fascismo. É fascismo. Tanto também quanto a situação do pastor que pediu para que o povo orasse para que Deus pudesse quebrar a mandíbula do presidente Lula, também fascismo, pregando ódio aos seus seguidores, aos seus irmãos na fé, contra uma pessoa, por uma questão política, seja ela qual for. Jesus Cristo não faria um papel desse, Jesus Cristo não era fascista. E essa onda de fascismo ela é natural dentro das igrejas protestantes. A gente vê isso na história, não só no Brasil. Vou dar um exemplo, alguns exemplos, né? A igreja protestante americana, ela sempre foi segregadora, embora tenha muitos negros dentro da igreja. Nos anos 60, no final dos anos 60, por exemplo, a segregação era muito grande, e ali havia um pastor chamado Martin Luther King, que lutou contra isso e pagou com a vida. Dentro desse contexto americano de segregação racial, existe uma entidade chamada Ku Klux Klan, que foi criada logo depois da Guerra Civil Americana, e que existe até hoje seus membros perseguindo negros, e é bom dizer que a Ku Klux Klan é de orientação protestante. Na Irlanda, estou trazendo só alguns exemplos, na Irlanda existe uma guerra, até que foi bastante amenizada nas últimas 2 décadas, entre cristãos e protestantes. O protestantismo, por ser muito conservador, né, queria conservar politicamente a nação irlandesa, subjugada à Inglaterra, enquanto os católicos e queriam que a Irlanda se tornasse independente da Inglaterra para que o povo pudesse ter mais prosperidade. E houve essa guerra que foi uma guerra bastante sangrenta. E aí nessa história eles entram com o nome de Jesus. Não existe isso. No Brasil, durante a ditadura militar, no início, né, do golpe de 64, o Colégio Mackenzie, que é da Igreja Presbiteriana, se não me engano, em São Paulo, teve um papel muito importante em apoio à ditadura militar. Hoje a gente vê dentro das igrejas brasileiras, das igrejas evangélicas brasileiras, e raramente, mas a gente também acha em algumas igrejas católicas, mas muito raramente, pessoas procurando de volta nessa raiz da ditadura, ditadura que matou tanta gente, que torturou tanta gente, mas para eles conseguem ver Jesus Cristo nesse tipo de comportamento. O pastor Malafaia, quando aparece em suas redes sociais, ele prega ódio, chamando ministros do STF de miseráveis, esses desgraçados, tudo isso é uma pregação de ódio. Tudo isso é apontando para os seus seguidores. Vocês têm que odiar aquelas pessoas. Jesus Cristo não está nisso. Então, o que está acontecendo hoje é mais ou menos isso. Eu sou daqui do Espírito Santo, de vez em quando eu falo sobre essas coisas que eu vou falar aqui agora, nos meus vídeos, mas não custa repetir. A Marcha para Jesus no Espírito Santo levaram uma réplica de uma arma de 3 metros de tamanho, né, de comprimento. Um revólver de 3 metros. Igreja evangélica com arma na mão. É estranho. Mas pior ainda, aqui no Espírito Santo também, uma igreja quis sortear uma escopeta calibre 12. Isso é verdade. Vocês podem pesquisar na internet que vocês vão achar. Uma igreja aqui no município de Serra, se não me engano, ia sortear uma escopeta 12 que ganhou de um colecionador, se não me engano, de Goiás. O Ministério Público interferiu nisso e não deixou que isso acontecesse. Eu vou repetir, a igreja
evangélica, ia sortear uma arma, uma escopeta. O pastor, cantor e político Magno Malta, que uma vez eu disse e vou repetir, um péssimo pastor, um péssimo cantor e um péssimo político, ele andou ostentando um chapéu de brilhante lustre, um dos maiores torturadores da história política do Brasil e do mundo. Ele é um especialista em tortura. Um chapéu escrito brilhante lustre, um boné escrito brilhante lustre, na cabeça de um homem que se diz homem de Deus, que a gente sabe que não é. O comportamento do Magno Malta a gente sabe muito bem que não tem nada de Deus nessa história toda. Então essa onda fascista cresceu dentro da igreja. Esse comportamento que eu estou falando são comportamentos fascistas. A igreja em si não tem nada a ver com isso, são as pessoas que estão lá. Jesus Cristo, muito menos ainda, não é essa a orientação de Jesus Cristo. Mas o fascismo está presente, sim, nas grandes lideranças das igrejas hoje. Por isso, as igrejas apoiaram Jair Bolsonaro, dizendo que Jair Bolsonaro era um homem de Deus, e nunca foi. Nunca foi. O comportamento de Jair Bolsonaro, com certeza, não é um comportamento de um homem de Deus. Mas, enfim, a igreja apoiou, porque é interessante para a igreja, até porque a gente viu que muitos membros da igreja estavam mamando nas tetas do governo. Tinha pastor pedindo ouro de propina. Tinha pastor pedindo ouro de propina. Então a gente vê o comportamento de alguns evangélicos, que parece também muito com o comportamento de alguns militares no Congresso. Os senadores e os deputados evangélicos são muito agressivos e defendem inclusive a fake news. Enquanto Jesus Cristo dizia: a verdade liberta, eles optaram pelas fake news e pela violência. Não tem nada de Jesus Cristo hoje dentro dessas igrejas lideradas por esses homens. Você que é crente, abre o teu olho. Procure uma igreja que seja verdadeiramente santa. Porque pedir para Deus destruir a vida das pessoas, pedir para Deus levar doença para as pessoas, isso não é coisa de Deus. Isso é conta de Satanás, coisa de Satanás. Para vocês que correm tanto de Satanás, cuidado. Satanás pode estar no seu púlpito. Fico por aqui, peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês comentem, compartilhem e curtam o vídeo. Um grande abraço a todos.